Sabe aquela sensação de paralisia, de que, tanto faz? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada que vai dar completa desilusão a um chamado quase que desesperado para a ação. Vamos tentar entender juntos como é que se sai desse vazio e se encontra um propósito de verdade. E a pergunta que fica martelando na cabeça é essa, né? O que acontece quando uma sociedade inteira simplesmente abre mão? Quando os princípios mais básicos começam a derreter e a regra vira vale tudo? Bom, o diagnóstico que o material traz para a nossa época é bem direto. A gente está vivendo num vazio existencial. É exatamente essa sensação de que o chão sumiu debaixo dos pés, sabe? Como se todas aquelas bússolas morais, culturais, que sempre nos guiaram, de repente começassem a girar sem controle. Tá, mas de onde vem esse vazio todo? Agora a gente vai começar a cavar para encontrar a raiz do problema. E o mais curioso é ver como uma das ideias mais incríveis da filosofia foi, assim, completamente distorcida e virou uma desculpa perfeita para a gente não fazer nada. Pois é, olha só que loucura. A famosa frase do Sócrates, o só sei que nada sei, que era para ser o motor da curiosidade, o ponto de partida para a gente ir atrás do conhecimento, né? Então, ela foi corrompida. Virou uma espécie de passe livre para a ignorância, para a indiferença. Quase como já que eu não sei nada mesmo, por que me importar? E olha, essa indiferença não é uma coisinha boba, inofensiva. Muito pelo contrário. Ela nos tranca no que o autor chama de a prisão da apatia. E as consequências disso? Bom, elas são perigosas para todo mundo. Essa expressão aqui, tanto faz, duas palavrinhas que capturam com uma perfeição assustadora o espírito dessa apatia. Ela vira nossa bússola moral, ou, melhor dizendo, a falta de uma, né? Em um mundo onde parece que nada mais importa de verdade. E aqui está o ponto central da questão. Aquele momento de reflexão que deveria servir para nos impulsionar, acaba fazendo o contrário, nos paralisa. A atitude do tanto faz parece liberdade, mas não é. É uma sela. Ela nos prende num ciclo vicioso de inércia, de passividade. E é aí que a gente vê os perigos reais disso para a sociedade como um todo. Porque quando a maioria das pessoas se torna apática, a inação vira a regra. E aí fica a pergunta: quem se beneficia disso tudo? Exato. Aqueles que prosperam justamente com a passividade geral, que conseguem consolidar o poder sem encontrar nenhuma resistência. Mas é aqui que a análise dá um giro de 180 graus. Uma virada bem surpreendente. Porque e se esse vazio todo não for só o fim da linha? E se ele for, na verdade, um começo em potencial? É isso que a gente vai ver agora. Como a exaustão total pode ser o estopim para a mudança. Essa citação é poderosa, né? Ela captura exatamente esse momento da virada. É o som do fundo do poço. Essa exaustão com as falsas promessas não é silenciosa. Pelo contrário, é um grito surdo pedindo por algo novo. É o sinal claro de que a mudança não é mais uma opção, ela se tornou inevitável. E a chave que abre essa porta para a mudança está numa pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo transformadora. E se? É nesse instante que a imaginação quebra o encanto da apatia. A possibilidade entra em jogo e a gente começa a se perguntar: e se as coisas pudessem ser diferentes? E aqui a gente chega no paradoxo central de toda essa ideia. O vazio, quando ele é levado ao extremo, ao limite do suportável, ele não gera mais vazio. Pelo contrário, ele se transforma num solo fértil. A crise, no seu ponto máximo, carrega dentro de si as sementes da superação. É o terreno perfeito para o que o autor chama de uma rebelião ontológica. Ok, rebelião ontológica. Parece um conceito bem abstrato, né? Mas como é que isso funciona na prática? A gente vai ver agora como toda a energia acumulada nesse vazio pode ser transformada em ação. Ação concreta, real, cheia de significado. Então, vamos à definição. Rebelião ontológica é basicamente aquela faísca que acende quando a ficha cai. A vida é curta. E nesse exato momento, a desilusão, em vez de paralisar, se transforma numa coisa poderosa, numa fúria criadora. Uma vontade urgente, quase desesperada, de construir, de agir, de fazer alguma coisa. O autor escreve um caminho com 4 passos bem claros. Primeiro, a gente tem que reconhecer a nossa finitude, entender que a vida passa num minuto. A partir daí, a gente ganha força para rejeitar os interesses que tentam nos impor. Essa recusa se converte em energia criativa e, por fim, o grande salto. A gente deixa de ser só espectador para virar agente da própria história. E o impacto disso, em termos políticos e sociais, é gigantesco. Pensa bem,
Quando um indivíduo exausto se torna um agente, quando as pessoas param de ser passivas e começam a agir, toda aquela estrutura de poder que se alimenta da passividade, ela perde a sua base. Ela começa a tremer. É aí que a mudança de verdade se torna possível. Certo. Mas agir para construir o quê? Para onde aponta essa ação toda? A gente entra agora na parte final, que explora justamente qual é a nova bússola ética que precisa guiar essa galera. Qual é o novo caminho a ser seguido? Então, no lugar daquele tanto faz paralisante, nasce um novo tipo de dever, um imperativo ético. A urgência de saber que o nosso tempo é limitado nos empurra a usar esse tempo para coisas que importam. Estruturar um mundo mais justo, buscar um aprendizado que seja genuíno e para a vida toda, e, talvez o mais importante, praticar o cuidado uns com os outros. Resumindo tudo, então, a mensagem central é esta: a rebelião contra a indiferença começa no exato momento em que a gente troca o tanto faz pela coragem de agir. E o que guia essa coragem? A consciência da nossa própria finitude. Não é para ser um motivo de desespero, mas sim a maior de todas as motivações. E, no fim das contas, a reflexão nos deixa com essa pergunta, que vai muito além da teoria e bate fundo em cada um de nós. Se o tanto faz deixar de ser uma opção, o que é que a gente vai escolher construir?